diante dos últimos acontecimentos, você tem lutado contra a ansiedade? Tem se perguntado com mais frequência quanto ao que será da sua família? Qual será o desfecho ou o destino do seu trabalho? O que acontecerá com a sua vida financeira ou até mesmo com a igreja? Escrevendo aos Filipenses, depois de 10 anos que a igreja tinha sido plantada, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos quanto a um problema que eles estavam vivenciando. Não um problema externo, mas interno. Um problema de dentro do coração. Escrevendo na parte final de sua carta, no capítulo 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba comigo inicialmente a expressão que Paulo utiliza logo na sua primeira expressão da sua exortação. Não andem ansiosos. A questão é, irmãos, o que é ansiedade à luz da Bíblia? Escrevendo sobre o assunto, certo autor define a ansiedade como a resposta caída do nosso coração diante das incertezas da vida. Falando ainda sobre ansiedade, o mesmo autor diz que a ansiedade nos leva a desconfiar do caráter amoroso, protetor e cuidadoso de Deus para conosco. Porque os filipenses estavam então ansiosos. Qual a razão da ansiedade que dominava, ou pelo menos atacava o coração daquela igreja? Pense comigo no contexto imediato que aqueles irmãos viviam naqueles dias. Paulo não estava mais livre. Na verdade, fora preso por Roma. A esta altura, ele se encontrava preso em uma cadeia romana. E a pergunta que se levantava a esta altura era: o que será de Paulo? O que acontecerá com o apóstolo? Eles não poderiam ter nenhum tipo de certeza de que Paulo seria livre. Lembremos-nos do estado de grande e forte perseguição que os cristãos sofreram no século I. Assim também a pergunta que poderia estar circulando no coração daqueles irmãos era: o que será de nós? Se Paulo foi preso, o que farão conosco? Se o nosso pai espiritual, por assim dizer, está em cadeias, o que acontecerá com cada um de nós? A ansiedade dominava o coração da igreja de Filipos. E é por isso que Paulo exorta aqueles irmãos a não estarem ansiosos. É bem verdade também, irmãos, que essa realidade não é apenas exclusiva ou uma exclusividade dos dias do século I, mas especificamente da igreja de Filipos. Assim como aqueles irmãos, eu e você também enfrentamos por vezes ao longo da vida lutas contra a ansiedade. Não é o que você experimenta hoje. Como a ansiedade pode bater à porta do nosso coração, irmãos. Por vezes através de crises inesperadas, que tiram de nós a certeza do nosso salário, que tiram de nós a certeza da nossa saúde, da estabilidade da nossa família, dos rumos da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. Não é isso que estamos enfrentando agora mesmo? Não é esta realidade que essa doença, essa pandemia, esse vírus, até pouco tempo desconhecido pela grande maioria de nós, trouxe ao nosso coração? A questão é: como cristãos deveriam responder diante da clara e da tão real ansiedade que por vezes nos ataca? Segundo o apóstolo, ainda escrevendo no verso 6, há uma contrarresposta que Deus nos orienta a dar diante de dias assim. Conforme Deus fala em sua palavra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Eis a resposta que Paulo nos apresenta quando fala sobre a contra-resposta que cristãos deveriam dar diante da ansiedade. Se a ansiedade, à luz da Bíblia, é a resposta ou a visão caída do nosso coração quanto aos dias de incerteza, a oração à luz da Bíblia, irmãos, é quando nós nos colocamos em reverência humilde diante de Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. Quando nós estamos orando, não estamos apenas nos comunicando com Deus poderoso. Quando oramos, estamos também reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa pequenez. A oração é o exercício que nos coloca em nossa real posição e nos faz ver Deus onde de fato Ele está, assentado no trono, completamente poderoso, completamente suficiente e amplamente capaz de nos socorrer em nossas necessidades. É por isso que Paulo diz: não estejam ansiosos, cristãos. Povo de Filipos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, orem a Deus. Apresentem ações de graça, súplicas ao Senhor por todas as coisas. Mas talvez a essa altura você se pergunte: por que deveríamos orar se Deus conhece todas as coisas? Dentre todas as respostas possíveis para esta pergunta, eu gostaria de compartilhar à luz desse texto duas respostas ao seu coração. Nós deveríamos orar, irmãos, porque foi isso que Deus nos ordenou em sua palavra. Além de ordenar isto no texto de Filipenses, o Senhor fez o mesmo através de vários outros textos bíblicos. É, por exemplo, o que faz através da parábola que ofereceu em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, onde o Senhor nos exortou por vezes a orar, mas não apenas orar, mas orar também de maneira perseverante. Por que deveríamos orar então, se Deus sabe todas as coisas? Além de orarmos porque foi isso que o Senhor nos ordenou, deveríamos também adotar esta prática em nossas vidas, porque a oração também trabalha como um lembrete ao nosso próprio coração quanto a verdades que não deveríamos esquecer. É isso que a oração faz. Quando oramos, não estamos apenas dobrando o nosso joelho. Ao orarmos também estamos reconhecendo a nossa posição diante de Deus. Como já falei, estamos colocando na real posição tanto Deus em seu trono como nós no estrado dos seus pés. Por isso que Paulo recomenda àqueles cristãos a orarem. É certamente o mesmo que todos nós deveríamos também fazer nestes dias. É isto que você tem feito? É assim que tem aproveitado os seus dias em meio a este tempo de quarentena, a este tempo onde temos que ficar uns longe dos outros? É isto que tem feito ao longo deste dia? Ao invés de aproveitar estes dias, ou melhor dizendo, ao invés de desperdiçar estes dias com futilidades, com entretenimento ou com qualquer outra coisa, por que não aproveitamos da melhor forma possível, irmãos? Por que não aproveitamos esse tempo diante de Deus? Por que não gastamos tempo orando pelas nossas famílias? Orando para que a boa mão de Deus nos cubra com graça e com saúde? Por que não gastamos tempo diante do Senhor, clamando também pelas famílias que estão para além dos nossos olhos? Para famílias que estão para além de Guajará-Mirim, para famílias que se encontram para além de Rondônia, além do Brasil, mas em todos os cantos da terra. Por que não gastamos tempo orando pelos nossos irmãos que experimentam dificuldade e problemas extremos em meio a esta crise de saúde que o mundo inteiro experimenta? Que possamos, assim como Paulo exortou aqueles irmãos, gastar tempo em oração diante de Deus, para o bem do nosso coração,
e para o bem eterno de pessoas de todas as partes do mundo. No entanto, perceba comigo também algo a mais que Paulo coloca no texto. Olhe comigo o verso de número 7. O apóstolo nos faz uma promessa por meio desse texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note a promessa que o apóstolo faz por meio do texto. Paz de Deus que excede todo entendimento, irmãos. A paz que Deus promete por meio daquilo que Paulo escreve neste texto não se assemelha à paz que o mundo desfruta em dias de calmaria. Não é a paz costumeira, não é uma paz ordinária, não é uma paz comum, não é uma paz que as pessoas sentem ou desfrutam quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando não experimentamos nenhum tipo de dificuldade ou problema em nossas vidas. A paz que Paulo escreve, a paz que Deus prometeu ao seu povo nesse texto, conforme diz o autor sagrado, é a paz que excede todo entendimento, irmãos. É a paz inconcebível aos nossos olhos. É a paz que nasce em meio às tribulações. É a paz que podemos desfrutar no Senhor mesmo em meio às crises existenciais, mesmo aos problemas da vida, mesmo em meio às dificuldades do nosso dia a dia. É essa paz que Deus promete ao coração daqueles que o buscam, daqueles que oram e depositam a sua confiança em Cristo. Continue lendo o texto comigo. Olha aquilo que o Senhor nos promete ainda aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao se utilizar do termo guardará, Paulo aqui emprega um termo militar. A ideia que Paulo deseja expressar por meio de suas palavras, ou desta palavra em específico, é que o Senhor colocará guardas ao redor do coração e da mente do seu povo, daqueles que oram, daqueles que procuram ao Senhor, daqueles que dependem de Deus em meio a dias que nos tentam a ansiedade. O que isso não significa? Esse texto não apoia a ideia daqueles que acham que o Evangelho é uma mensagem de triunfalismo. Diga-me você se não é esta mensagem que o coronavírus tem passado para os pregadores da prosperidade dos nossos dias. No mundo real, no mundo em que nós vivemos, irmãos, pessoas adoecem, sejam elas cristãs ou não. Vírus atacam, enfermidades nos tocam, crise financeira abate as nossas famílias, sejam elas cristãs ou não. Não é esta a promessa que o Evangelho nos faz. Se é isso o que o texto não significa, então o que o texto está nos dizendo, o que Paulo deseja comunicar aos nossos corações ao nos dizer no verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O que Paulo deseja nos dizer é que, por mais que venhamos sim experimentar dificuldades, por mais que de fato venhamos passar pelas crises, sofrer com doenças, o nosso coração não precisa mais andar desesperado. A nossa mente não precisa mais tombar diante do medo do futuro, diante das incertezas da vida, diante dos problemas que o amanhã nos promete. E por que não, irmãos? Porque o nosso coração pode permanecer inabalável mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo em meio aos vírus, mesmo em meio às doenças, mesmo em meio às crises deste mundo. O nosso Deus permanece o mesmo de geração em geração. Escrevendo à sua audiência, o autor sagrado da carta aos Hebreus escreve no capítulo 13, verso 8:
Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eis a razão pela qual podemos permanecer firmes diante de dias tão difíceis e diante de tantas incertezas nesta vida. Como Lutero bem disse, podemos até não conhecer todos os passos que daremos ao longo da vida, mas podemos saber muito bem quem era o nosso guia. O seu guia para estes próximos dias de dificuldade, meu irmão, é o mesmo guia de sempre. É aquele que cuida bem das suas ovelhas. É aquele que não deixa as suas ovelhas no meio do caminho. É aquele que prometeu e há de cumprir as suas promessas em nossas vidas. É aquele que não nos desampara. É aquele que não nos abandona, aquele que não desiste de nós. Em meio aos dias de crise, em meio aos problemas que o nosso país e o mundo experimentam, que os meus e os seus olhos possam estar voltados para os montes, para o monte de onde vem o nosso socorro. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, e que neste dia do Senhor você possa aproveitar em família tempos ricos de comunhão, de leitura bíblica, de oração e de louvor àquele que tem não apenas o controle das nações, mas também tem o controle da minha e da sua vida na palma das suas mãos. Que Deus o abençoe em Cristo, meu irmão. Forte abraço. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, obrigado porque tu és aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nas tuas mãos. Nós agradecemos ao Senhor porque as circunstâncias podem mudar, o mundo pode mudar, os problemas podem se levantar, mas o Senhor permanece no teu trono, continua inabalável e permanece a cuidar de nós. Nos dá fé, Senhor, para os dias difíceis que vivemos. Nos permite ter esperança no Senhor, sabendo que é o Senhor aquele que cuida de nós, cuida das nossas famílias, dos nossos amigos e da tua igreja, Deus. Nos dá um dia do Senhor na tua presença e nos faz alegres e felizes no teu cuidado e na tua graça sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.